Há momentos em que você está no corre e há outros momentos em que você não está fazendo nada. Então veja, nem sempre eu preciso de estar ali com todo o rigor de anonimização de um Onyx. Estando em uma conexão muito lenta e sempre tendo muita dificuldade, às vezes até desmotivante. Você poderia então utilizar uma VPN nesse momento em que você não está fazendo seu trabalho hacker. Olha que interessante. Bom, naturalmente no Tor há a possibilidade de você ter infiltrados. O Tor é muito mais lento, o Onyx com o Tor muito mais lento ainda, a VPN então é muito mais rápida. Mas também você tem que dar uma olhada com relação aos espiões. Para um espião ele ingressar na sua VPN, ele tem que violar as leis de uma empresa. Estamos vendo aí a Proton VPN hoje mudando de lado, mas ela sempre teve vários problemas na justiça, principalmente com os norte-americanos, com relação a dar dados de hackers para o governo. Só em 2024 e 2025, estamos vendo a Proton VPN cedendo então aos governos. No caso da rede Tor, não precisa disso. Basta que o governo tenha grandes data centers com milhares de servidores, e ele consegue colocar esses milhares de servidores sem ter problema judicial na rede Tor. Olha o problema. Bom, com relação à VPN, então basta. Então o que acontece? Basta que o governo consiga, então, acessar uma empresa, ele também teria acesso aos seus clientes. Olha, são duas formas diferentes, vamos colocar assim. O governo invade algum lugar e obtém informações suas. Naturalmente, nós podemos ter alguns problemas, como imagine que um terrorista, ele tenha utilizado a Tor também. E justamente o NOC saiu a sua conexão, e digamos que você por algum motivo deixou. Muito explícito quem é você, por onde saiu essa conexão, você errou também então. Você pode estar ali associado a isso, e você cair em um tipo de investigação. Naturalmente, o uso excessivo de CAPTCHA é um grande problema no Tor, o Tor Browser. Mas pelo menos o Tor Browser você consegue passar. O Onyx, você não passa pelo CAPTCHA de jeito nenhum, conforme eu já expliquei no último vídeo. O VPN você já tem redução do uso de CAPTCHA, e ainda quando vem o CAPTCHA é mais fácil passar. Então eu tenho aqui a VPN. A VPN é então uma empresa, ou você mesmo pode instalar o servidor VPN. Você pode contratar um serviço de máquina. Você pode contratar uma máquina virtual em algum lugar até com o Monero, que é anônimo. Você pode, então, instalar o OpenVPN Server, e tem um livro que fica sempre nos meus comentários. É um livro de Linux que ensina a fazer essa instalação. Muito fácil com um livro. Então, digamos que você alugou um VPS, digamos que você alugou uma VPN. Não importa qual dos dois você usou, então você consegue criptografar e passar pela telecom até o seu servidor, que tem o seu VPN, seu serviço VPN. Então ele sai para o mundo. Então, aqui no seu provedor de internet local, o governo local não fica sabendo do que você está transmitindo. A não ser que o governo local consiga uma liminar judicial para lá no outro país que você alugou a VPN, ou a VPS, ele consiga quebrar a sua privacidade. Lembrando, VPN é privacidade. Então, sem VPN, veja que sua comunicação passa pela telecom normalmente. Então, o governo local conseguiria acessar a telecom normalmente, então, obter informações suas. Aqui eu fiz um ping, sabe, de uma certa posição, em que nós podemos ver que sem VPN. Esse aqui é o tempo sem VPN da internet. Pingando no 8888. Então, quando é ativada a VPN, repare que o ICMP passa a ter um tempo muito mais rápido. E naturalmente cai muito o TTL, que é o tempo de vida. O que mostra que a VPN tem um alto custo de tempo. Mas essa aqui era uma VPN daquelas gratuitas. Se você contratar um bom serviço de VPN, não é esse tempo todo aqui não. É só um exemplo. Conforme eu falei. Contratar uma máquina virtual na nuvem ou sabe lá Deus aonde. Usando cartão de crédito ou até mesmo criptomoedas. E aí você pode instalar o VPN Server. Então você não contratou a VPN. Você contratou o quê? Você contratou um serviço de uma máquina virtual na nuvem. E fez todo o processo de instalação conforme está lá no outro livro de Linux. Mas aqui, digamos que eu quero contratar o serviço de VPN. Eu não quero ter que fazer esse tipo de instalação. Então você pode recorrer a empresas.
Não estou citando aqui e dizendo, poxa, contrate essa. Não. Estou mostrando 3 empresas aqui. Bom, naturalmente, você vai pesquisar bastante. Eu vou explicar para você nesse vídeo o que você tem que pesquisar para decidir qual é a melhor VPN para você. Aqui tem 2, desculpe, 3. O que você pode fazer para contratar uma VPN? Você pode procurar se alguma dessas empresas de VPN operam por pagamento em criptomoeda e não usam cartão de crédito. Bom, você naturalmente tem que pensar que, olha, eu não quero logs, evita logs. Então, é muito comum em Linux que prezam pela privacidade, ele que não guarde logs. Então, priorize isso, nós chamamos isso de 0 logs. Eu acabei duplicando aqui. Esse 0 log no Web Access Log se resume a esse cara aqui de cima. 100 logs. E isso vai ser descrito no serviço. A empresa vai estar descrevendo. Olha, nós somos 0 log, nós não guardamos logs. E temos que acreditar como assim. Seu acesso à VPN é guardado no log. Por padrão é guardado. VPN não é para privacidade pessoal. VPN é para segurança nas empresas. É que ele passou a ser utilizado para privacidade pessoal. Aqui, naturalmente, ele tem que garantir questões de IPs. Eles têm que ter muitos IPs em muitos países. E eles têm que contratar muitos IPs e trocar esses IPs com muita frequência. Isso é importante. Essa empresa tem que fazer isso. E tem que ter servidores, naturalmente, fora dos países que pertencem aos 5 olhos, 9 olhos e 14 olhos. Que, na verdade, é apenas o quê? Um compromisso entre países na questão de divulgação de informações de usuários de internet. Na verdade, isso é muito mais que isso. Tem um livro que fala sobre esse assunto. Você vai encontrar esse livro no LibGen. Você vai ver que toda a história começa no final da Segunda Guerra Mundial. Com relação a rodar na sua máquina. Você pode, naturalmente, rodar. Ele simplesmente. Com programas com processos. Vou explicar quais poderiam ser. Ou você pode fazer o seguinte. Você pode colocar a VPN no seu router da sua casa. Se você colocar a VPN no router da sua casa, ou da sua empresa, toda comunicação, celular, computadores passam pela VPN obrigatoriamente. É uma das técnicas que eu utilizo. Eu utilizo o VPN no meu computador, e além disso, eu também tenho VPN no roteador. Tudo fica mais lento. Eu utilizo VPNs de empresas diferentes. E uma das empresas fica no meu roteador. E outras 2 empresas ficam no meu computador, e às vezes eu troco. Eu vou mostrar para vocês que isso é automatizado. Eu fiz um script que ele pega aqui no meu computador. Ele faz um sorteio de várias configurações de VPN. E usa um a cada vez que eu reinicio a minha máquina. Este script já é público. Nós temos um router que pode naturalmente ser feito com Linux. Você compra uma Banana Pi. Interessante porque tem um consumo elétrico baixo e possui 2 interfaces de rede. Então você compra uma Banana Pi interessante porque tem um consumo elétrico baixo, com 2 interfaces de rede. Então você pode configurar um Linux. E com ali você cria, naturalmente, um cliente VPN dentro do Banana Pi. E você passa toda a comunicação da sua casa pela Banana Pi. Obrigatoriamente, você está usando o VPN. Lembrando que eu vou lhes ensinar a fazer um kill switch. Eu posso utilizar um router já pré-configurado. Um Linux pré-configurado, chamado OpenWRT ou DDWRT. Bom, tem guerra na internet sobre qual é melhor. OpenWRT ou DDWRT. Como eu moro em um país subdesenvolvido, eu costumo dizer que eu escolho aquilo que eu encontrar de hardware para comprar. O OpenWRT e DDWRT, eles necessitam de hardware específicos. Então, é natural que eu escolho pelo que eu encontro de hardware para comprar. Bom, no seu computador, caso você queira colocar no seu computador, seu próprio computador. Você poderia utilizar WireGuard ou OpenVPN. Toda a configuração que as empresas vão lhe dar é para OpenVPN. E você que tem que customizar para o WireGuard se quiser. Bom, no caso de você fazer isso, que eu estou fazendo aqui, é instalar o DDWRT no roteador.
E esse roteador, naturalmente, ele tem ali uma VPN embutida nele. E aí toda a comunicação da minha casa passaria por ele. Então é um Linux com poucos megabits. Você precisaria de 4 megabits apenas de memória flash. E você precisaria de uma memória RAM também de 8 megabits. Você precisaria de algo nisso aí para você conseguir ter uma VPN nesses equipamentos. Basicamente, eu consegui localizar esse equipamento para comprar na América do Sul. Você tem esse equipamento Linksys. Mas também você pode comprar os famosos TP-Links que possuem outros módulos. O importante é o módulo de processamento que tem dentro dele. É isso que você tem que olhar. E isso é difícil. Pode ser que você gaste dinheiro e não consiga fazer isso. Então você tem que ler muito antes de comprar qualquer hardware. Primeiro, você não vai achar hardwares novos que aceitam DDWRT ou OpenWRT. Talvez nos Estados Unidos você conseguiria. Basicamente, você tem que abrir o aparelho. E você tem que ver esse Broadcom aqui, por exemplo, esse chipset. E você tem que obter as informações do chipset. Então aqui eu estou exemplificando. Lógico que eu comprei o equipamento porque eu já sabia qual chipset. Pesquisando na internet. Mas bom, sabemos que nada é garantido. Aqui tem a imagem do aparelho aberto então. Então abre depois o aparelho. Para bater essa foto para vocês. Então nós podemos pegar aqui o modelo do chipset. Bom, isso é muito importante. Você também pode pedir para o vendedor que está vendendo o equipamento. Para ele te mandar a foto do fundo. Você pode pedir que ele esconda os QR codes. Ou naturalmente os códigos de barras. O que importa é você saber o modelo. E você também tem que saber qual a versão dele. Você tem que saber o modelo e a versão. Por um motivo simples. Vamos pegar o TP-Link 740N. Ele tem várias versões. Acho que tem até a versão 8. Quando você tem uma versão diferente. O chipset é diferente. E esse Linux é projetado para o chipset. E não para o router específico. Então você tem que saber exatamente qual a versão. Aqui eu tenho a versão 1 e a versão 2. Veja que é a versão 2. Logo depois do código do modelo tem o número da versão. Os vendedores são analfabetos tecnologicamente falando. Eles não vão saber te falar isso, talvez seja interessante você pedir uma foto. Você teria que fazer uma investigação. E isso é muito demorado. Então eu localizei um aparelho. Eu vi que é compatível. Eu vi qual a versão do meu aparelho. E aí eu comprei. Logo em seguida, eu entrei aqui nesse link para fazer o download de uma aplicação firmware para colocar no aparelho e substituir o firmware oficial de fábrica do aparelho para o meu firmware. Agora nós temos alguns problemas. Pode ser que o firmware lá não funcione. Isso acontece por má documentação. Isso já aconteceu comigo no passado. Aconteceu com um router que depois eu doei para uma instituição que possui problemas de orçamento. Ficou legal lá com eles, eles gostaram. Eu não consegui substituir o firmware de fábrica pelo firmware aqui do DDWRT. Lembrando que eu tenho isso tudo gravado em vídeos. Logo em seguida, eu vim aqui. Peguei o modelo. E ver a versão adequada para o meu equipamento. Logo em seguida, você pode ver que ele tem uma RAM de 128 megabits e uma flash de 128 megabits. Dizem que você precisa de no mínimo 8 megabits. 8 megabits. Mas eu já encontrei equipamentos com 8 megabits que não foi possível configurar uma VPN. Recorra sempre aos fóruns. Você confirma o chipset. Se está ok. Aqui você tem as buildings. Ou seja, quais são as versões. Se a última versão não der, você faz um downgrade para a versão mais antiga. Instala a versão mais antiga. Depois você vem instalando as mais recentes. Às vezes, você não consegue substituir o firmware do fabricante oficial pela última versão. Já aconteceu comigo. Então, eu instalei uma versão mais antiga. Depois eu vim fazendo o upgrade. E deu certo. Assim que eu fiz.
O bom de você comprar um aparelho como esse, que ele não só tem muita memória, mas ele tem um bom processamento. Isso é importante. Ter um bom processamento. Afinal, a comunicação de toda a casa vai passar por ele. É feito o download. É feito o download aqui, do software oficial. Esse equipamento que eu tenho. Esse site é o sistema do equipamento. Conforme eu falei, eu tenho uma aba. Cada equipamento. Ele. Essa tela. Essas telas são diferentes. Por aqui. Então foi lá. Alterou o arquivo de firmware. Deu certo. É um momento que não pode acabar a energia. É o único momento que eu falo no BREAC é importante. Vocês sabem, né? Nós hackers não podemos ter no BREACs. Notebook com bateria funcionando. Retira a bateria do seu notebook. É importantíssimo que sempre você tenha um disjuntor debaixo da mesa. Você sempre tem que ter um disjuntor debaixo da mesa. No caso de notebook, você sempre tem que ter acesso fácil a puxar o cabo de energia e tudo cair. Você tem que fazer isso. É um papo que nós temos que ter mais pra frente. O equipamento ele vai reiniciar e aí você vai entrar naturalmente no site do aparelho. Ele é bem exposto. Ele tem muita informação a princípio. Você vai naturalmente configurar. Vou criar um capítulo extra. Só para DDWRT. Bom, tem muita coisa para configurar aqui. De segurança e anonimato. E aí você vai configurar. Bom, nesse exemplo eu só quero VPN. Busque na documentação oficial. Qual o usuário e senha padrão desse equipamento? Bom, basicamente, eu vou inserir aqui. Serviços vou em VPN. Vou ativar a VPN no equipamento. Como cliente, vou escolher OpenVPN. Vou lá no fornecedor de VPN. Na empresa que me fornece o VPN. Vou pegar os dados de VPN. E aí eu vou colocar. Qual é o IP que eu vou me conectar? Qual a porta, o nome da porta? Protocolo de camada 4. Criptografia. SHA que eu acho. E aí eu vou habilitar. Username ou password. Coloco o username e password ali. Opções avançadas. E aí você faz as configurações que o seu fabricante manda fazer. Teu fornecedor de VPN vai te dar. Vai te dar os detalhes técnicos. Em um arquivo chamado OVPN. Você vai precisar deste arquivo. E ele vai te dar tudo o que precisa saber para configurar. Se tudo deu certo, você seguiu o passo a passo. E aí então você vai ver em status OpenVPN. Você vai ver que se conecta com sucesso. Então você ingressou na rede VPN do seu fornecedor, então você vai ver que se conecta com sucesso. Então isso é demais. Todos os celulares ficam no VPN. Tudo que passa na minha casa fica no VPN. Não tem como eu errar. Lógico, pode acontecer disso aqui falhar. Pode acontecer do hardware falhar. Eu não sei que falha. Poderia ocorrer no hardware. Mas nós também não podemos confiar 100% na tecnologia. Então você vai em um site chamado iplocation.net. Você vai ver que você vai aparecer uma cidade que não é a sua cidade. Eu não estou em Buenos Aires. É uma outra técnica escolher países próximos porque você acaba deixando o seu rastro de cultura no que você faz ou o que você fala. Então seria muito estranho eu deixar meu rastro espanhol. Minha cultura, se eu tivesse utilizando uma VPN em Singapura. Eu poderia ter um outro rastro. Não tem problema. Como assim uma VPN dentro da outra? Você pode ter, conforme eu falei, mais de um fornecedor. Então digamos que você vai gastar algo em torno de $300 de VPN. Por ano você vai contratar aí 3 empresas de VPN muito boas e você vai fazer VPN dentro da outra. De VPN normalmente isso é importante bom no próximo.